1918, 5º Congresso Psicanalítico Internacional, Budapeste, Hungria. Freud lê seu último trabalho. É possível prever que a consciência da sociedade irá despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para a sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar sua vida. De que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Então, serão criadas instituições e clínicas ambulatoriais para as quais serão designados médicos analiticamente preparados, de modo que homens que de outra forma cederiam à bebida, mulheres que sucumbiriam sob o peso de suas privações, crianças para as quais não há escolha a não ser se converterem em selvagens ou em neuróticos, possam se tornar capazes, por meio da análise, de resistência e de trabalho eficiente. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições provavelmente irão se iniciar graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. A gente tem muito prazer em poder, de alguma maneira, falar da criação desse Comitê de Psicanálise e Sociedade. Na verdade, o comitê ele tenta organizar iniciativas e debates que já acontecem há muito tempo na sociedade. A gente sabe que, de alguma maneira, as interpelações à psicanálise na sociedade ampliada, com relação às suas epistemologias, à sua consistência, ela vem de diversos lugares, em diversos momentos, desde que o Freud, de alguma maneira, introduziu esse campo, de saber. E a ideia do comitê foi de criar um espaço mais organizado para que a gente pudesse receber essas interpelações do mundo e, ao mesmo tempo, poder levar ao mundo as reflexões que a gente vem produzindo dentro da sociedade. A gente tem lidado recentemente com um debate amplo sobre a regulamentação da psicanálise em instâncias políticas, como o Congresso Nacional. A gente recebe interpelações de outros campos sobre as evidências, a verdade psicanalítica, e eu acho que a gente precisa estar, de alguma maneira, preparado para esse debate. No primeiro momento do comitê, a gente teve uma conversa com a psicanalista Marie-Christine Lasnik, em que um dos pontos altos dessa conversa, ela falava da importância da transdisciplinaridade, ou seja, da psicanálise poder ouvir outros campos e outros saberes. Essa entrevista está disponível e hoje a gente vem para uma segunda rodada em que a gente, de alguma maneira, abre espaço para poder pensar no que a gente está nomeando como transterritorialidades, ou seja, a possibilidade da psicanálise dialogar, estar presente, se fazer viva em outros territórios, né? E hoje a gente veio aqui no Teatro de Container para poder fazer uma conversa com psicanalistas que têm uma história de trabalho nesses outros campos, nesses outros lugares. Não é, Raia? Bom, então, Rodrigo, a gente está aqui hoje no Teatro de Container para conversar com 3 pessoas que têm uma longa história de trabalho de psicanálise em outros territórios.
Oswaldo Ferreira Leite, do Serviço de Psicoterapia do Hospital das Clínicas, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, a Ludmila Frateschi, do Serviço de Psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e aqui, parceria com o Teatro de Container, e a Magda Cury, atual presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que tem um longo percurso de trabalho na diretoria de atendimento à comunidade na Sociedade de Psicanálise. Bom, oi pessoal, só reafirmando o que disse Rodrigo e a Raia, mas de uma outra forma, o nosso comitê está fortemente apoiado na percepção de pesquisa que já é consolidada no nosso meio, que para a psicanálise se manter viva numa dada cidade, numa dada comunidade, estado ou país, ela precisa se manter viva em 3 níveis de ação clínica e de pensamento, interferindo com o debate público. Os 3 níveis são as instituições psicanalíticas e formação psicanalítica enquanto tal, as universidades e a população leiga, a população geral não necessariamente ligada a áreas psi. O nosso comitê aposta fortemente na ocupação desses 3 espaços a partir da multiplicidade que a gente tem de pensamento, de rigor clínico e de tradição de pensamento afiado para pensar o sujeito contemporâneo e seus desafios de ser, de sofrer, que a gente vê no divã e a gente vê fora do divã também, a gente vê dentro do consultório, na clínica chamada padrão, e a gente vê em todas as outras clínicas, em todos os outros territórios, se desenvolver e reabastecer a gente de vitalidade. No fundo, o nosso comitê aposta na vitalidade da psicanálise como vacina aos ataques baixos e não justificados que vira e mexe sempre falam da psicanálise. É impressionante como, seja por ataque ou seja por elogio, mas ela tem um espaço vivo na sociedade, né? Então a nossa aposta é nisso. Bom, eu gostaria de dizer que eu sou um psicanalista que permanece numa instituição pública, uma instituição médica de ensino, de formação de psiquiatras, de assistência e de pesquisa, um lugar que às vezes causa uma certa estranheza, mas pessoalmente eu acredito que nós, psicanalistas, temos uma ferramenta, uma potência, né, uma teoria e uma prática clínica que merece que seja, o seu alcance seja ampliado, né? Que a gente possa alcançar populações, pessoas. No nosso caso lá, esse grupo psicanalítico na instituição psiquiátrica, a gente forma médicos também, né, que possam se sensibilizar para essa questão da vida emocional dos sujeitos, da subjetividade,
Temos uma responsabilidade pública também com a assistência. Então, as coisas que a gente faz lá tem sempre essa perspectiva de que possa ser multiplicado e possa alcançar as práticas de saúde pública. Não, eu fiquei pensando que eu sempre... para mim, o elitismo da psicanálise sempre foi uma questão, né? Porque eu vim de uma família que é de classe média alta, ou classe alta, no atual padrão do país, mas em que os meus pais sempre foram muito ligados à política. Uhum. E cresci com meu pai fazendo teatro na periferia, assim, conhecendo a cidade inteira, circulando. E aí, ao mesmo tempo que eu sempre me interessei pelo Freud, desde a faculdade, de como ele pensava articulada a clínica e a política, como ele pensava articulados os temas clínicos e os temas sociais, eu encontrava nas instituições alguma coisa muito enrijecida, voltada para os consultórios. Então, para mim, trabalhar só no consultório acabou nunca sendo uma opção, sempre estive trabalhando numa instituição ou em algum lugar diferente, né? Até que cheguei aqui. E aí estou com o Oswaldo já faz 15 anos quase, lá no serviço de psicoterapia, estava lembrando disso. Fazendo várias coisas e agora cuidando desse projeto, que é o Conversa com o Psicoterapeuta, que é um projeto que se pretende sair também dos muros do IPQ, porque a gente percebeu lá também, e acho que isso não é próprio das instituições psicanalíticas, mas é próprio das instituições em geral, foi ficando também muito elitista, né? O IPQ é um equipamento público do SUS, mas que, de algum modo, por ser considerado de ponta, e ser um serviço terciário, acabar recebendo gente já muito em situações e condições econômicas muito diferentes das pessoas que a gente vai ver aqui, por exemplo, que são pessoas que vivem em condição de situação de rua e que têm uma condição de miséria que a gente não chega a ver como psicanalistas, né? Nos ambientes tradicionais. Isso também sempre me pegou muito, porque eu fico pensando que se o Freud tinha essa disposição enorme de descobrir o psiquismo, como ele funciona, não ver como funciona o psiquismo da maior parte da humanidade é alguma coisa muito esquisita. A gente fica vendo um recorte, né, de seres humanos e isso, sei lá, eu não sei exatamente se tem diferença. Talvez nem tenha no grau de humanidade e tudo, mas a gente deveria se expor para ver o que vai mudando de um contexto para o outro, porque a gente está interessado nesse objeto psiquismo que não é um psiquismo recortado. Vocês falando, né, do trabalho de vocês, e a gente tem na história, desde as clínicas públicas, né, que agora está mais revelada no livro da Danto, que é algo que está na raiz da psicanálise. Então, nós temos, isso não é que não existia, foi estrangulando aí na história do movimento psicanalítico, e eu acho que tem duas frentes, né? O que é esse trabalho em outros territórios, o que é o trabalho, como você falou, Ludmila, um recorte. Por que faz um recorte da sociedade e a psicanálise vai servir a um certo grupo, né? E aí nós temos a questão do que impacta na teoria, nos conceitos, que às vezes são usados como se tivesse só uma direção específica, tanto para dentro do consultório como uma certa classe social. Mas é importante recuperar esse movimento da história mesmo da psicanálise, que já existia isso em Freud, desse trabalho de extensão da psicanálise, né? Eu concordo com você e acho que é importante pensar também que nas margens, né, da história da psicanálise, as clínicas públicas nunca deixaram de ser feitas, né? Pelo contrário, a psicanálise infestou muitos serviços públicos, inclusive, nos CAPs, nos serviços mais de ponta e não só, né? Sempre teve projetos que se apoiam na psicanálise ou que usam a psicanálise em todos os lugares, assim. Foi um pouco isso que motivou a gente a fazer o simpósio, né, Oswaldo? No sentido de fazer um reconhecimento do que estava em atividade naquele momento e que pudesse ser discutido com as pessoas, trazido como experiência, para também não parecer que... Porque também as instituições têm isso, né? Toda vez que elas vão fazer alguma coisa tem que ser muito autoral, tem que ser muito próprio e aí muito protagonista. E o mundo já faz, é só aprender com quem já está fazendo, assim. Eu queria falar uma coisa que ao longo desses anos todos e também envolvido com transmissão de psicanálise e formação de analistas, seja na sociedade, seja lá com os residentes de psiquiatria, eu penso que para quem está em formação, a experiência com universos mais amplos é fundamental, porque senão a gente vai ficando com uma ideia, porque essa preocupação com o elitismo
da instituição psicanalítica eu sempre tive também, porque acho um desperdício, porque a gente tem uma herança freudiana, tem um conhecimento. A psicanálise é um fato da cultura, né? E que seja acessível a um universo tão restrito. Acho que conhecer as pessoas diferentes, a diversidade, né? É formativo para o analista. O analista pretende ser alguém que entenda de gente, que possa fomentar e contribuir com o desenvolvimento, o amadurecimento das pessoas, né? Então, precisa conhecer gente que no nosso caso, na nossa cidade, às vezes impacta demais, porque como é que a pessoa conseguiu, se o referencial, a maioria de nós de classe média alta, como é que pessoas de minorias raciais, de procedências periféricas mesmo da nossa cidade, com modelos de suporte completamente diferente, mães solteiras, pessoas que não têm estrutura nenhuma do modelito nosso de família, desenvolvem o psiquismo. Então, acho isso muito importante, porque eu sempre penso que o analista tem que ter uma disponibilidade muito grande para o estranho, para o diferente, para a alteridade, né? Então, conhecer a alteridade faz parte do treinamento e da formação do analista. É isso também que me entusiasma nesses trabalhos, né? Acho que há uma confusão, né, como esse trabalho, né, que vocês desenvolvem, e vários trabalhos nos territórios que tem na história da psicanálise, que isso seria uma ameaça ao rigor, né, ao rigor da formação do psicanalista, ao rigor da psicanálise, escorregaria, né, para algo assistencialista ou educacional. Então, aí a confusão e como se faz uso na história, a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas então não pode, né? Então isso não é psicanálise. E a gente sabe, esses trabalhos que todos nós aqui fazemos, a necessidade da formação, os pilares são fundamentais, porque, como o Oswaldo falou, lidar com o estranho, lidar com os excessos, né? Porque a gente trabalha indo aos outros territórios, você vai trabalhar com os excessos que às vezes não tem palavra, nem a imagem dá conta. Esses excessos da fome, da violência, e que a gente não está preparado no sentido como nem vai dar conta sozinho, né? Nem vai dar conta sozinho, óbvio disso, mas a necessidade de uma formação muito sólida, muito consistente, que tem que permanecer para esses enfrentamentos. Aliás, trabalhando mais ainda as questões de cada um de nós diante daquilo, né, do nosso posicionamento, daquilo que é mais absurdo da vida humana, né? Eu fiquei pensando também que tem uma cilada muito grande, né? Porque as pessoas começam a falar que não tem rigor, ou que a gente deveria estar... É muito politizado, e aí perde a neutralidade, ou perde a abstinência, e aí... A gente estava conversando disso outro dia, né, Oswaldo? A gente passa tanto tempo tentando afirmar que é psicanálise, sim, que a gente deixa de produzir material acadêmico, por exemplo. E aí, isso é muito chocante, assim, porque você vai vendo as práticas, quando você conhece as práticas, a gente descobre coisas muito ricas, muito aprofundadas, que tem uma apropriação da teoria muito intensa na prática, mas que não consegue ser transformada em texto ou ser referenciada na teoria. A gente fez agora, né, eu sou da comissão editorial da Revista Brasileira de Psicanálise, e a gente está fazendo um número sobre os dispositivos. Foi uma conversa que a gente teve, assim, porque os artigos chegam com uma carga de afirmação daquilo que está sendo feito maior do que em outras práticas que em outros números que a gente fez. Então, demora para entrar na discussão mais teórico-clínica ou em algum aspecto mais metodológico. Fica uma coisa afirmativa em quase todos os artigos, né? Isso chamou muita atenção. Cansa, né, Oswaldo? Ficar afirmando se é psicanálise, se não é psicanálise. Pensar rigor técnico, ético, psicanálise, né? Se é rigor, se você é cidadão, se você pertence a uma sociedade com esse abismo social, como que você nega falar, isso eu não vou tratar? Aí já tem um furo, né? No furo que a gente está comprometido até o último fio de cabelo nessa história. Então é como você negar. E a gente, como psicanalista, né, encobrir isso
também é uma questão a ser levada em consideração. E você quer falar alguma coisa? Não, ia só completar, porque o simpósio que a gente organizou lá permitiu esse contato com outros dispositivos, né, com pessoas envolvidas com prática que nós mesmos que estamos envolvidos nem conhecíamos, né? Fomos conhecer quando começamos a levantar, e que é fantástico, porque são pessoas que não têm a mesma trajetória habitual nossa, das faculdades de psicologia, das faculdades de medicina e as sociedades de psicanálise, as formações ditas oficiais e consolidadas, né? E, no entanto, com uma sensibilidade, uma competência, foi muito emocionante, né? Ver essas pessoas. Mais avançados que a gente em muitos aspectos, né? Isso. Muito mais, muito uma lá na liberdade frente. maior, uma autenticidade. E aí, acho que falando que é importante isso, né, ter que afirmar o dispositivo clínico, mas já teve um avanço. Mesmo nas sociedades, né, mais tradicionais, a gente pode dar o exemplo da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, que o Oswaldo foi pioneiro, ficou 8 anos na diretoria de atendimento à comunidade, depois veio a Beth Coimbra e depois eu assumi um tempo e continua, né? E como isso desenvolveu já desde 2017, tem um setor de parcerias e convênios, nós já tivemos estava até vendo 15 instituições de trabalho, algumas ainda acontecem, outras foi um trabalho, né, 3 anos, 2, nós não somos funcionários ou contratados pela instituição, mas por essas ações clínicas institucionais. Então, esse é um trabalho que eu falo de efeito de capilaridade, né, dentro da sociedade, onde vários membros filiados, todos da sociedade, trabalhando com uma outra escuta, né, com uma expansão da psicanálise, impactando nas questões metapsicológicas, criando um dispositivo clínico que é justamente para mobilizar e ter as transformações nos grupos. Só para especificar, a gente trabalha praticamente todas, o nosso foco é com os agentes multiplicadores, com os educadores, com a polícia também. Chegou até com a Guarda Civil Metropolitana, né? Teve um trabalho de impacto. Seria bom que a guarda daqui tivesse participado. Pois é, foi um trabalho de sensibilização importante. Mas eu acho que também já tem tido, acho que uma infiltração, né, na psicanálise, porque ela chama por isso. Senão a psicanálise morre, né? Qual o sentido dela se não fizer parte de todas as necessidades do mundo da sociedade, né? Acho que vale voltar nessa ideia da formação, né? Porque pensando que a gente também se preocupa muito com o rigor formativo das pessoas, acho que tinha uma pergunta lá no roteiro para a gente pensar sobre isso, mas o quanto de traquejo e de possibilidade mesmo, fico pensando, né? Se o analista é essa pessoa que tem que conter um pouco o que a quantidade de excitação para produzir pensamento, pensando numa ideia mais bioniana, assim, mas o quanto que a gente está exposto num contexto que é muito diverso do consultório, que não tem a barreira, que não tem a proteção, que acontecem coisas como as que aconteceram aqui hoje, de ter alguém invadindo o espaço, alguém que grita, alguém que interrompe, ou mesmo de você estar colocado num lugar que é muito diferente do seu, que te coloca como estrangeiro, no lugar de analista, assim, independente de qual seja, dá um traquejo para a formação e para a escuta clínica, inclusive a tradicional dos consultórios, que é muito diferente. Né? Eu falei da história da neutralidade da abstinência, porque acho que é uma das coisas que eu mais ouço, né? Você é muito politizada, não sei o quê e tal. E aí eu fico pensando, gente, mas se eu aprendi sobre neutralidade e abstinência, foi me expondo nesses lugares. Porque você é o tempo todo convocado a se posicionar e você precisa pensar de que lugar que você se posiciona sem se colocar numa posição de poder em relação a quem você está ouvindo. E isso faz você entender o que é a neutralidade e a abstinência de um outro contexto, né? De um outro modo, que não é tão teórico, mas é muito mais palpável. E trabalha com nossas questões narcísicas assim, radicalmente, né? Assim, que é posições mais simétricas e às vezes não tão simétricas, assim, no sentido que você precisa mapear o que está acontecendo, né? Para não ser, como você bem falou, Ludmila, como instrumento de poder, né? Que levar a psicanálise. Isso é uma questão importante, não é levar a psicanálise, é como construir junto. Como essa é uma escuta compartilhada.
eu acho que a gente aprende a questão da autoridade com muito mais força. Né? E aí também essa não, que eu aprendo mais nos trabalhos, lógico que tem, mas não tem esse caráter assistencialista, ou assim, olha, eu estou aqui para uma escuta totalmente aberta. Não, é trabalho de construção, corpo a corpo. Então tem uma diferença que é o corpo do psicanalista em ação. Né? Como você está aqui, a gente está... Foi excelente a gente estar aqui, nesse momento aqui do Teatro Container, mas essa história do corpo a corpo é onde tem a vitalidade da psicanálise, né? Eu acho que você e eu, né, nós temos uma experiência dentro da sociedade de ser, modéstia à parte, agentes de uma mudança, né? Eu acho que, como você invocou aí, que eu fui o primeiro diretor dessa diretoria, uma das coisas que foi super interessante foi a gente detectar. A ideia era criar algo que pudesse implicar toda a sociedade, numa preocupação que no começo era com o terceiro setor, que era proposto na diretoria do Márcio, né? E encontrar colegas e trazê-los para dentro da sociedade que já faziam, psicanalistas que já atuavam, como a Sula Telepins lá na Paraisópolis, né? Acho que sim. A Melanie Farcas. A Melanie Farcas, foi que já também fazia até na Faculdade de Medicina da Santa Casa, né? Esse instrumento para ampliar outras áreas, outros profissionais e outras populações beneficiadas, né, por esse tipo de escuta, né? Então, se tem uma coisa que eu acho legal é ser testemunha de uma mudança de mentalidade, ter participado disso, contribuído de alguma forma, né? Uma mudança, porque a instituição psicanalítica ela é rigorosa, mas esse rigor engessa um pouco, né? Fica endurecido, certas sensibilidades se perdem, que são fundamentais para o analista, né? Tem outro aprendizado, né, dessa coisa de estar se expondo na rua ou fazendo coisas muito diversas do que a gente está acostumado a fazer, que é de não recuar diante do conflito, né? Que acho que tem a ver com isso que você está falando, porque daí você vai usando isso na clínica, né, que a gente não recua diante do conflito, não se defende dele, mas também nas negociações todas institucionais e tudo que é necessário fazer para poder colocar as práticas em andamento, assim, isso também exige, né, sustentar o conflito, não romper, fazer coisas que são de articulação muito difíceis, né? A nossa ideia sempre foi essa, né, de estar vinculado a contribuições para os dispositivos que tem, os CAPs, a gente sempre está pensando que essas coisas poderiam ser replicadas, né, pelos profissionais que estão sendo treinados lá para a população que é atendida nesses lugares, né? E até também somando, porque eu acho que esse trabalho é multiplicador, né? Somando acho que das atividades muito importantes dessa gestão atual agora da sociedade é a formação de uma clínica pública, que a gente já tem um desenho, já acontecem vários grupos que fazem estudos de determinados grupos da população com necessidades específicas, e a gente, até para o ano que vem, vai instituir mesmo a clínica pública e gratuita com o trabalho da sociedade, que é um compromisso nosso, qualquer instituição, né, no país como o nosso, não tem como, retomando, negar uma parte, não é comigo, lógico. E não é possível ninguém ficar bem, né? Não é bom para ninguém, todo mundo sai perdendo, essa que é a questão, né? Todos saem perdendo se não tiver ações afirmativas, né? Se não incluir todo o debate da questão de gênero e esse trabalho de extensão mesmo da psicanálise. Então, se a gente vai, eu acho que a gente não pode desistir, né? Não pode, esse trabalho vai, as instituições são mais lentas? São mais lentas, né? Mas o que vai acontecendo, né? É uma vivacidade, né, nessa escuta e também uma revisão, né, uma revisão crítica que Freud o tempo todo falava isso, né, nas novíssimas conferências, da própria metapsicologia, né, das questões técnicas, né, sabendo que não vai ferir assim, o centro da psicanálise, que sempre é o medo, vai acabar com a psicanálise, pelo contrário,
Pelo contrário. A psicanálise, né, ela tem um método que é precioso nesse sentido da escuta do singular. E lembrando que o coletivo, de acordo com o Ri, ele é uma fábrica de singularidades, né? O coletivo, ele não é ele não dispensa as singularidades. A gente fica mais íntimo das questões da subjetividade se você trabalha com o coletivo, o adensamento, né, de cada tema que a gente entra nas questões sociais e políticas, né? Tem um aspecto assim da psicanálise que me ocupado com essa coisa de transmitir, né, a psicanálise. Eu acho que tem aspectos que são muito peculiares, muito característicos. Uma ideia que eu acho que é importante ser de tudo conspira contra a psicanálise. A gente está a contracorrente, né? As resistências, as defesas, as coisas que foram primeiramente descritas, instituídas teoricamente, né, pelo Freud, iluminam esse fato que a gente vive. Essas experiências, essas situações acordam a gente. É assim, né? E uma vez eu escutei do meu analista e isso foi fundante para virar o analista que eu sou, que eu perguntei, eu queria assistir uma aula dele, era um tempo que o didata, e eu falei, não tem problema. Ele olhou para mim e falou, olhou não, né, porque eu estava no divã, não sei, eu imagino que ele olhou. Ele falou, o que você tem contra problemas? Aquilo eu achei que foi muito interessante, porque se a gente está se metendo nessa fria de lidar com gente, né, e com esse viés de lidar com defesas, de ampliar espaços, né, melhorar as percepções, ampliar esse universo de acolher o que vem de dentro, o que vem de fora, né? Então, problemas e resistências é o nosso dia a dia, né? A gente encara, né? Sabe que surgiram muito a nível institucional ao longo dessa minha trajetória. É muito bonito isso, assim, porque são clínicas muito diferentes, de pessoas muito diferentes, mas está em todas as falas justamente essa necessidade de se deixar afetar, de trabalhar em si mesmo a necessidade de se deixar afetar, de não ficar indiferente a um tipo de sofrimento, a um tipo de questão que pode vir, né, das questões sociais e que vem de poder um tipo de escutar pessoa, isso de outro lugar, Então, todo mundo vai problematizando isso, desde a Sueli Ronick, que tem uma fala toda muito mais embasada teoricamente, construída durante muitos anos e tudo, mas que vai falar isso, até os trabalhos mais concretos, práticos mesmo. O próprio Flávio Falcone daqui, que é uma pessoa... Gente jovem. Jovem, psiquiatra, não tem formação analítica, fala sobre isso. O Saulo, a Sofia Faveiro, que são dois psicólogos que não são psicanalistas, não têm formação psicanalítica, mas vão trabalhando essa ideia de que tem alguma coisa ali que provoca a se mobilizar. E aí quem entra mais dentro das clínicas nas questões do racismo vai falando muito sobre isso, sobre como a branquitude também tende a se defender do que encontra, né? E como é que isso pode sendo construída uma possibilidade de escuta para um tipo de sofrimento social que a gente aprendeu a também ignorar totalmente, não pensar que efeito tem, não se perguntar que efeito tem, não se perguntar se faz diferença. Fica nítido o psiquismo atravessado por tudo isso, né? Quer dizer, não dá para se lidar com o psíquico, a realidade psíquica, que são nosso campo, o objeto, né, que a gente se ocupa, e fica evidente, né, como essas questões precisam ser encaradas, precisam ser incluídas, precisam ser discutidas e a gente precisa adquirir uma experiência no contato, né? O Bami, Jonathan, tem uma fala bonita sobre isso no simpósio. Porque é muito mais complexo do que a gente falar realidade interior e realidade externa. É tão complexa a formação das subjetividades que a gente acho que ainda está se criando cada vez mais uma possibilidade de nomear isso no conhecimento mesmo psicanalítico, né? Esse é um grande embate, né, do que é o intrapsíquico, o intersubjetivo, mas esse trabalho, acho que mostra essa complexidade, né? Mas é um embate esquisito, né? Eu estava relendo o texto A Pulsão e Seus Destinos.
Freud. Sim, ele ajuda bem. Ajuda muito. Precisa fazer muita coisa, porque o modo como a pulsão se constitui, né, fica tão mais claro ali como é que essas coisas são sobrepostas. Então, pensar que isso se separou é que parece artificial, né, ao longo da história da psicanálise. Bom, eu tenho pensado, assim, ultimamente também, porque são tantos anos e tantas experiências, eu tenho que organizar um pouco até a minha história, assim, como é que cheguei até aqui, né? E eu acho, primeiro que eu tenho um privilégio muito grande, assim, de ocupar esse lugar na instituição médica, que para mim, eu vejo comparando com outros colegas e com os mais jovens, para mim a medicina nunca foi um empecilho assim, para o olhar psicanalítico. Talvez pela peculiaridade, quer dizer, eu não sabia muito, né, sobre psicanálise, mas já tinha lido algumas coisas, e quando eu entrei na faculdade de medicina, para mim era como se estivesse entrando numa faculdade de psicanálise. Para mim era... Eu me lembro direitinho de ter entrado na biblioteca lá da faculdade de medicina. Eu adorava livros, bibliotecas, xeretá, livraria. E aí agora não tem mais isso, né? Porque o objeto do livro não é uma coisa assim, é tanta coisa de internet, informática, assim, né? Mas lá tinha todas as revistas, todos os livros. Eu fui xeretar, gostava de ficar no chão olhando, assim. E aí, psicopatologia da vida cotidiana, Freud. Isso era 1969, março, lá quando começou. No âmbito da Faculdade de Medicina, na biblioteca, o livro que eu tirei para ler era Freud e a psicopatologia da vida cotidiana. Ainda não tinha lido. Foi a primeira coisa, já num âmbito que eu achei que já a psicanálise fazia parte da medicina, né? E também eu sou de uma época que a medicina não estava tão altamente tecnologizada e com tantos exames, tantas compreensões fisiopatológicas, tanto esmiuçamento do organismo, né? Então, a questão emocional, a questão dos afetos mobilizados numa consulta médica de qualquer natureza, no paciente e no médico, como algo para ser levado em conta, era normal, assim, no treinamento em clínica médica e nas possibilidades de tratamento, né? A psiquiatria que eu me formei é uma psiquiatria anterior aos DSM, anterior às medicações todas, tudo isso eu vi nascer. Então, a gente aprendia que o principal instrumento em psiquiatria terapêutico eram as psicoterapias, sendo que tinham as profundas, que era a psicanálise e a análise junguiana, e as terapias comportamentais, que também não tinham essa bola toda que depois passaram a ter, né? Então, a psicanálise fez parte, essa questão do inconsciente, da subjetividade e dos afetos, né, que o Rodrigo falou, você se deixar afetar e tentar afetar, e esse intercâmbio, para mim era inerente à medicina, né? Assim, né? Hoje em dia que eu estou fazendo workshop de paciente, que eu estou virando mais paciente, então para essa minha busca de médicos e a experiência com os médicos, as pessoas me dizem, não, esse é o grande especialista, não sei o que lá. Já fui em alguns desses. As pessoas têm uma impessoalidade, uma frieza, uma indiferença que para mim não serve. Eu preciso ser acolhido, afetado, gostar, perceber que estou agradando, que ele está me agradando, quer dizer, exercer a dimensão da nossa vida. Nós somos seres emocionais, as emoções estão o tempo todo, a gente está aqui, está afetado, estou com as minhas amigas aqui, colegas, tem uma emoção, tem vocês, então práticas que deixam isso de lado me parece uma coisa tão aberrante que eu fico achando que é meio intuitivo, que
a psicanálise para quem lida com gente, né? É quase como uma coisa intuitiva, né? Lidar com gente é isso, é experimentar coisas, mas a gente vive também um momento, né, toda essa coisa de inteligência artificial, internet, nem vou entrar nisso aí, mas essas coisas afastam, né? A impessoalidade se instala nesses dispositivos que tem aí, né? Então, a gente também tem essa visão de recuperar, mas eu comecei falando que, porque hoje eu percebo, né? Estou lá com o Pedro, a gente discute a coisa de supervisão, não é tão simples assim, né? Você mostrar que nós estamos lidando com seres emocionais como seres emocionais e que essa coisa é o específico do que tem que ser transmitido, pensado, teorizado, referendado a teorias, a reflexões metapsicológicas, é a experiência emocional, né, do afeto de cada um. Eu acho que agora acho que estou me perdendo, mas eu queria falar disso aí, desse trabalho que tem essa coisa essencial, básica, que eu tenho achado atualmente difícil de transmitir, né? Porque, sobretudo no meio médico, né? Tem uma avidez do jovem médico recém-formado agora, massacrado não diria, porque também é fantástico tudo que a medicina traz, né? Como avanço baseado em tecnologia, em ciência mais dura, aplicada, né? Mas para lidar com pessoas e com gente, né, isso aí não é suficiente. E você querer apresentar que existe esse campo, existe a psicanálise, existe a escuta da subjetividade, para um jovem médico contemporâneo, fica quase como uma surpresa quando eles já não têm uma vacina do que é ultrapassado, superado, sem interesse, né? Mas são pessoas, eu aposto sempre nisso, é gente que tem uma sensibilidade, que tem afetos, que pode ser afetado por nós, né? E abrir esse campo, inaugurar e a gente cultivar, né? Eu estava pensando também na minha história, né? Vocês fizeram essa pergunta um pouco da gente falar mais pessoalmente, assim. Fiquei pensando que quando a gente criou o Converse, era aquele momento em que a gente foi vacinado para a Covid, antes de todo mundo. E foi um negócio muito esquisito, porque a gente trabalhava em casa. E aí a gente estava sendo vacinado junto com a linha de frente do hospital. É um negócio muito, eticamente, muito desconfortável para todo mundo. Assim. Conflitivo. A gente ficou na dúvida se tomava ou não tomava. Aí parecia uma estupidez não tomar, porque quanto mais gente vacinada, menos o Covid se disseminava. Mas era um lugar de privilégio muito grande. E aí a gente falou, bom, o que a gente faz deste lugar, né? A partir do lugar que a gente ocupa. E acho que essa é uma coisa que foi guiando o Converse e também... Eu acho que guia um pouco essa conversa que vocês estão propondo sobre a territorialidade, a transterritorialidade, na medida em que, para mim, pelo menos, só faz sentido a gente ocupar um território se a gente ocupa a partir de uma demanda nossa, pessoal. Não faz sentido a gente ir lá ocupar um território que não tem nada a ver com a gente. É um negócio muito estranho quando a gente faz isso. Então, o Converse surgiu assim, né? A gente criou 2 braços de projeto experimental. Um era um projeto experimental dentro do IPQ, com os pacientes da fila de espera. A gente, naquele momento, tinha pacientes na fila de espera desde 2012. Então, a gente pensando no sofrimento mental que a pandemia gerava e toda essa discussão, a gente resolveu acelerar essa fila de espera. E aí propôs um plantão num modelo muito parecido com a clínica aberta que o Thales Absaber faz. E esse é um braço do Converse. E o outro braço do Converse foi essa pesquisa que a gente começou a fazer aqui na Cracolândia, em que cada um chega nesse território com uma motivação diferente. Eu vou contar a minha, mas a gente vai reconhecendo motivações da equipe para estar aqui. Eu, na verdade, não sabia muito bem o que eu estava fazendo aqui. Eu flerto com o centro há muito tempo. Já tinha vindo aqui perto daqui, fazer coisas por aqui várias vezes. Mas um dia, sei lá, deve fazer 1 ano e meio, 2 anos, eu estava lendo um livro, que é um livro publicado
chama A Torre, da Luísa Vilameia, que é um livro sobre a Torre das Donzelas, um lugar onde a minha mãe ficou presa 3 anos. E aí eu estava lendo o livro e tem um pedaço lá que ela começa a descrever o entorno, e aí eu me dei conta que a Torre das Donzelas, onde minha mãe ficou presa, é a 4 quadras daqui, e o DOPS, onde ela também ficou presa, é o Museu da Resistência. E aí eu falei, bom, isso deve ter alguma coisa a ver comigo. E aí a Nice, que é a dona do bar daqui, que é uma pessoa muito espiritualizada, alguém com quem eu também aprendo muito sobre essa interface com a espiritualidade, fala pra mim, ninguém tá aqui por acaso, vocês veio aqui fazer alguma coisa, isso aí deve ter a ver com você. E isso ficou reverberando na minha cabeça, então acho que é uma coisa para se pensar, todo mundo que se propõe a fazer um trabalho fora do seu cotidiano, por quê? Né? Que motivação é essa que não é só altruísta, que não é assistencialista, que não é uma coisa... mas que responde a alguma demanda psíquica própria. Né? Isso é importante de ter claro como analista, eu acho, a primeira coisa. E aí, só para também não deixar o projeto ficar solto, assim, eu contei isso do Converse, porque a primeira ação do Converse foi esse simpósio, que virou esse livro sobre o qual a gente está aqui falando hoje. A gente fez, então, essa pesquisa sobre várias clínicas que estavam sendo realizadas. A ideia era que a gente não partisse do zero, não fizesse uma coisa que tentasse inventar roda ou que fosse muito com síndrome de protagonista, como diria minha mãe, era um termo que ela usava, mas era uma coisa para a gente tentar experimentar a partir do que já existia. Né? Acho importante falar disso porque o diálogo entre o que a gente produziu como referência, publicando esse livro que é o Escutas, que é o simpósio, e o que a gente está pensando e propondo é constante no nosso trabalho. E eu também acho isso importante quando a gente pensa uma prática nova, qualquer, né? Que a gente vá se inspirando no que já existe e ao mesmo tempo pensando como a gente se posiciona e como a gente faz e tal. Então, achei importante falar disso. Só ouvindo você, isto é psicanálise, né? Porque são os afetos, tem a implicação das pessoas, a mobilização subjetiva, que às vezes nem é tão clara para os próprios, né, participantes, como você trouxe, mas que nós, como psicanalistas, já temos isso como hipótese, né, já dado, né, mesmo que não seja explicitado, mas é captado, mas sobretudo é assumido, né? Nós nos jogamos, né? Uns mais jovens, mais corajosos, mas tem esse envolvimento, esse aspecto de envolvimento. Isso eu acho que é psicanálise, porque o que eu acho mais esquisito, que às vezes a gente vê até em colegas, né, psicanalistas, é um certo, você mencionou isso, um certo recuo defendido, né, justamente dos afetos que estão clamando por alguma expressão e manifestação, né, e que é o que a gente também pesca e traz dos clientes, né, das pessoas que a gente que tem a oportunidade de serem escutadas, né. Essa demanda, isso também é uma das coisas que mais me impressionou nessas experiências todas e sobretudo aqui também, é que você não precisa explicar muito, a pessoa vê e capta, né, uma disponibilidade e um interesse serem levadas a sério em qualquer circunstância, nesses lugares, na rua, aqui, as pessoas, você vê o que a gente chama de demanda analítica se instala, né? Situação analítica se instala. Acho isso central, o que você está trazendo, né? A demanda está aí, até tem como aconteceu estou colocando mais o enfoque no setor de parcerias e convênios da Diretoria de Atendimento à Comunidade, que na época estava junto com a Silvia Braco, que coordenava. Nós fizemos um movimento de chamar instituições. Elas chegaram. Eu acho que isso é um fenômeno, como você está falando, chegou aqui, as demandas aparecem, e eu estou falando de instituições com instituições, que a gente trabalha com ONGs ou com instituições públicas, né? Como nós temos parceria antiga com a UNAS de Heliópolis, que é uma instituição impacta 30 mil pessoas e é muito organizada. Então a gente tem um trabalho com o Centro de Crianças e Adolescentes, as FATECs e as ETECs, que são o mundo, né, para trabalhar também com os professores e orientadores. A Ludi começou, né, numa das ações psicanalíticas,
e já trabalhamos com a vara da Praça de Criança e Família da Praça João Mendes, e no Instituto Anchieta Grajaú, e aí vai, tem 15, eu não vou ficar aqui falando de todas, né? Bom, vão aparecendo. Então, tendo uma instituição que oferece esse serviço, que eu acho que é mais que... Não é nem compromisso, é obrigação de qualquer instituição que trabalhe com saúde mental, né? E por que não as sociedades de psicanálise, eu acho que... E ter isso dentro da sociedade, uma coisa é ter pulverizado. Então, a nossa luta foi ter isso organicamente, está dentro da sociedade, mesmo que ainda sendo colocado um pouco de lado, mas vai entrando, né? A sociedade vai incorporando, começam a ter cursos sobre isso, né? Começa a ter toda a experiência. E aí, acho que tem essa pergunta, né? Qual que é esse efeito, né? Eu trabalho há muito tempo também, desde a época da PUC, fui aí cria da Isabel Kahn, da Silvia Derdick, que trabalhavam nas instituições. Mas agora, mais recente, nesses trabalhos de desconstrução desse nosso lugar, isso que a gente fala, desse impacto, né? Acho que, por exemplo, teve um momento que eu fiquei na linha de frente também, UNAS, com um grupo de educadores com a Cíntia Buschinelli. E a gente pegou bem na época da pandemia, ainda foi online, depois a gente foi... quando passou a pandemia, a gente começou a frequentar, né, UNAS. Mas aquele impacto todo da fome, da questão das cestas básicas, dava uma impotência, né? E como se a gente não tinha muito o que dizer, a gente fica inundado, né, daquilo. Eu, a Cíntia, aquela rede, depois a gente conversa com os colegas, e aí a gente vai trabalhando, e o grupo, mas não era, a gente não ia... Primeiro, eu quero deixar uma coisa importante. Número 1, que a gente precisa da rede, né? Então, não é só um narrador para contar todas as histórias e cuidar disso. A gente precisa de uma rede, né? Uma rede das instituições todas que estão em volta, da própria instituição, do Estado, né? Dos serviços todos que existem. A gente precisa estar coberto disso, né? Então, é muito importante, já o psicanalista sai desse lugar que vai ser aquele que vai dar conta. Mas eu quero falar dessa experiência, dessa impotência... Mas como era o mais importante, nem era a nossa presença, era abrir aquele espaço de escuta. Na falta de alguma palavra nossa, o grupo nomeava. Né? O grupo ter a oportunidade da troca de experiência, aonde? No próprio território, sabe, até das soluções, né? Que é isso no trabalho de grupo, um vai criando a solução para o outro, aquilo que vem com uma força. A gente vai aprendendo o que é o lugar do psicanalista deixar surgir mesmo. E algumas pinceladas vai orientando o poder, tipo uma caixa de ressonâncias importantíssima, assim, de situações que a gente fala, mas essas são insolúveis. Tem realmente algumas são insolúveis, mas o nascimento de subjetividades, de coisas que iam sendo criadas, de troca, e é isso que sempre é ressaltado. Tem os grupos, as instituições agradecem esse espaço de escuta que impacta depois o quê? No trabalho, aí no caso do Centro de Crianças e Adolescentes com as crianças, né? Que uma transformação toda no contato com as crianças, se tem esse espaço próprio, né, da subjetividade. E a gente fica num lugar, eu e a Cíntia cada vez mais aprendendo, que era um lugar que não, parece que você não está fazendo nada, mas era impressionante. Depois aí o vínculo vai crescendo, né? Não importa muito, né, a gente levar algum saber. Aliás, quase nada, né? Mas a disponibilidade que o Oswaldo está falando tanto e a Ludmila é essa disponibilidade de escuta e tem uma especificidade, né? Isso a gente pode dizer, a gente tem uma série de questões que a gente não dá conta, mas a gente dá conta daquilo que é mais estranho, absurdo, né? Que essas questões que talvez, né, pudesse falar, isso não serve, isso a gente quer normalizar. Isso eu acho que é a escuta fina do psicanalista, né? Tem uma dimensão que eu gostaria de ressaltar, que é a da responsabilidade. Sim. Acho que é uma coisa que norteia tudo, né? E fica acesa e que tem que ser mantida. Nós somos responsáveis, né?
É uma questão que eu acho que se liga com a questão ética. Essas atividades todas, esse despertar para o outro e para o sofrimento, implica a gente responsavelmente, né? E isso é meio irremediável, eu acho. E você falou uma espécie de contaminação. E essa responsabilidade é um sofrimento que vem em massa. Muitos colegas foram muito honestos, falando, não dou conta, e ser respeitado. Eu acho muito mais honesto do que tentar lá ficar dando, né? Conta capenga. Conta capenga, mas assim, não dou conta. Quando a gente fez a rede, né, na pandemia, quando a gente fez a rede de escuta, muitos colegas falaram, não aguento, eu sinto que a pessoa está desamparada, eu queria continuar atendendo. A gente tem que pensar nos vários dispositivos clínicos, mas é um trabalho mesmo de corpo a corpo, né? Queria retomar essa questão da Marisa da construção e desconstrução, porque eu fiquei com um nó na cabeça e essa é uma sensação, Marisa, que eu tenho tido quase o tempo todo, assim. Eu tinha feito análise didática, né, lá na sociedade, muitos anos, 15 anos, porque eu estendi a minha análise como analista, e fiquei um tempo sem análise. E fui ficando muito angustiada. E aí eu fui procurando analistas para começar uma análise nova. E a primeira analista que eu fui, que não foi com quem eu fiquei, mas ela me disse uma coisa muito importante, que era, você desaprendeu a fazer síntese. E acho que isso tem a ver com a questão narcísica, do narcisismo, porque eu desaprendi mesmo. Eu fiquei um tempo que eu não conseguia falar uma frase inteira e terminar ela sem dúvida dela. Um negócio muito esquisito, assim. E eu acho que tem a ver com muitas coisas, que aqui também, né, a Cracolândia não é um território para principiantes, eu acho, ou mas de um jeito muito, que requer muito, sei lá. Mas até isso começou a ser uma questão para mim, né, que é, por que a gente se coloca num território violento? Isso, vários amigos me fizeram essa questão também de modos muito diferentes. E acho que tem um limite mesmo, que a gente tem que reconhecer nisso, porque senão vai virando uma coisa onipotente, vai virando uma coisa muito complicada, muito esquisita, assim. E eu lidei muito com isso, Oswaldo é testemunha, né, de como é que vai, como é que volta, até quando vai, até quando volta. O perigo de se endurecer também, né? Completamente. A gente tem uma especificidade no trabalho aqui, que normalmente o trabalho institucional aos quais a gente se refere é assim, tem uma instituição que faz uma demanda e a gente organiza um jeito de atender essa demanda. Isso. E organiza um dispositivo para chegar. Aqui a gente não tem isso. E isso é uma das coisas mais difíceis, das coisas mais difíceis de sustentar esse trabalho aqui até agora. Agora a gente está propondo um dispositivo, porque não dá para continuar assim por muito tempo. Mas o que eu ia falar é que mais do que isso, tem essa pergunta, até hoje ela me é incômoda do porquê que a gente se coloca num território violento, porque não é que a gente se coloca, é que a gente para de ver uma fronteira que não existe. Exatamente. Então, isso para mim é uma coisa que eu ainda não consigo, porque de fato, se eu volto para minha casa, para minha vida, eu posso viver bem melhor. Eu fiquei com vontade de falar só mais uma coisa que tem a ver com isso que a gente estava falando, Magda, tanto eu quanto você, mas que a gente também tende a olhar, eu acho, falei essa coisa dos R$300, do privilégio, porque eu acho que é muito forte numa realidade tão desigual. Ao mesmo tempo, quando eu chego num território como esse, uma das coisas que eu mais tomei puxada de tapete é de me imaginar num lugar de superioridade. Sim. Né? Isso. No sentido também do saber, no sentido também do acesso, nas diferenças culturais, porque os lugares de violência mudam, a linha de violência muda, de percepção da violência. Ontem a gente estava no SEDES num debate sobre sexualidades. É um negócio que a linha do sentido cultural que tem determinadas coisas é muito diferente. O dinheiro é um exemplo, a violência é outro exemplo, a religião é outro exemplo, a música é outro exemplo, o rap é outro exemplo, rap em especial, né? E eu acho que isso, quando a gente vai se dando conta disso, obriga a gente a ouvir de um lugar também que sai mesmo da posição de poder, né? Se confronta com a posição de poder, para poder dizer, bom, mas eu tenho para aprender com isso. A Tainá Aroca, que é uma das analistas da perifanálise que falou no simpósio, ela fala, o freestyle veio muito antes de qualquer outra língua. Freestyle é a batalha de rap. Sim. A batalha de rima veio antes de qualquer outra coisa. E aquilo era uma forma de expressão que, para mim, isso é mais psicanálise do que a psicanálise que eu possa ler no livro.
né? Isso não é banalizar a teoria, é dizer, tem ali alguma coisa que é muito semelhante, mas que foi criada a partir de outro referencial cultural e que abre caminho, então, para pensar outras coisas. Então, acho que isso também é uma coisa que eu não queria deixar de falar, assim, eu acho que é muito importante. A Ludmila falou que quando a gente passa essa fronteira, é difícil essa volta, né? Aí você faz uma cisão muito esquisita, né? Quando você viu... Quando a gente fez foi uma das primeiras ações da sociedade no Instituto Anchieta Grajaú, então eles fez com o SASF, que é o Serviço de Assistência à Família da Prefeitura, era um grupo que estava deprimindo com questões de suicídio, 2 colegas fizeram um trabalho muito bom, a gente fez uma equipe para trabalhar, e aí a gente sempre ia à instituição conversar com a coordenação, eles escrevem 40 quilômetros daqui onde está, sei lá, se 30, 40, mas da onde a gente estava, tem uma comunidade onde não chega o esgoto, onde não chega a luz, de um grupo onde há o abuso sexual totalmente frequente, porque é uma comunidade que fica à parte, onde não chega o Estado, onde não chega a família, onde não chega as condições básicas. A 40 quilômetros, eu me lembro que esse primeiro impacto, né, que a gente estava trabalhando com essa instituição e esses moços que iam nesses lugares viam a coisa mais precária do mundo e eles iam adoecendo, né? Criança comendo comida de cachorro. Eu estou falando, não é a coisa da sociedade do espetáculo, porque a gente às vezes, é importante falar isso, às vezes essas questões sociais são usadas como na sociedade do espetáculo, fica todo mundo e fica no espetáculo, ou com uma grande generosidade. Não, a gente está falando o que é isso, o que a gente vai fazer com nossos vizinhos, né? E que aí eu fiz uma pergunta, como é que as crianças vão para a escola? O dia que dá, vai, o dia que não vai, porque 40 minutos a pé da primeira condução. Isso eu estou falando aqui em São Paulo. Então, esse é um cenário horroroso, mas como a gente não vê isso, né? Como eu estou falando aí, não só a psicanalista não vai dar conta disso, mas como a psicanálise não ir aonde ela precisa estar, mais precisa estar, né? Eu acho isso fundamental e isso só amplia nossos horizontes, né? E tenta a gente não pode desistir, algum tipo de transformação possível, né? Dentro do mundo dos possíveis, né? Oi, meu nome é Ludmila, eu sou psicanalista, eu coordeno no Serviço de Psicoterapia do Instituto de Psiquiatria da USP um projeto chamado Converse com Psicoterapeuta, junto com Oswaldo Ferreira Leite Neto. E foi por causa desse projeto que a gente veio parar aqui no Teatro de Container, numa pesquisa que a gente estava fazendo sobre um livro que chama Escutas, Práticas Públicas Experimentais e Engajadas. É um livro que a gente publica um simpósio organizado em novembro de 2022, e aí a gente vai falar um pouco do livro, mas eu vim aqui explicar o que é o teatro e por que a gente está aqui, né? O Teatro de Container é um espaço que existe desde 2017, ele é uma ocupação de um terreno público que estava ocioso, e foi ocupado para a realização de um evento específico, mas quando a Companhia Mugunzá, que é a companhia que ocupou, veio fazer esse evento, ela instalou esse container que está atrás da gente, do dia para a noite, e transformou num teatro e numa praça pública, que é essa praça onde a gente está. Isso gerou uma série de mobilizações aqui nesse território, então passou a ser um equipamento cultural muito importante de articulação entre vários projetos culturais que lidavam com o entorno daqui. A gente está no bairro da Luz, isso aqui era ocupado pela chamada Cracolândia até muito recentemente, o fluxo chegou a ficar aqui do lado do teatro, ficou em muitos outros lugares, e o equipamento passou a responder artisticamente às demandas do território, da vizinhança, do próprio fluxo. Cabe dizer ainda que o teatro está passando por um momento muito difícil.
esse território aqui da Luz, né? É um território em disputa já há muito tempo. A população usuária de crack sempre gerou muito incômodo para a cidade, e isso vai gerando jeitos de lidar com essa população muito diferentes. O jeito aqui no teatro e entre os projetos e coletivos que circulam por aqui é de incluir essa população, de se vincular a ela, de trabalhar com ela de um modo afetivo, receptivo, e que de algum modo vá cuidando dessa população, entendendo que ela faz parte da cidade, que ela faz parte deste território e que a gente não expulsa essas pessoas daqui, mas há políticas que expulsam essas pessoas daqui, né? É o caso da política atual, da gestão municipal e da gestão estadual. Então a gente vê um movimento aqui, o governo do estado quer mudar a sede para aqui próximo, então a gente vê um movimento em muitas frentes de esvaziamento das ruas. O fluxo não está mais aqui, ele está todo espalhado pela cidade, muitas pessoas desapareceram, a gente não sabe muito bem onde elas foram parar, provavelmente espalhadas por várias regiões da cidade, e o teatro resistiu até aqui, mas como é uma ocupação, está em litígio com a prefeitura, e nesse momento, um momento muito tenso de litígio. Então o espaço está todo ocupado, ele nunca foi um espaço cheio de coisas, faixas, cartazes, como ele está nesse momento. Ele está porque está ocupado, ele vem sendo uma ocupação quase cotidiana, enquanto a programação se mantém. Nesse momento, o teatro conseguiu um adiamento de prazo da ação de despejo da prefeitura para tentar uma negociação, e aí a gente está aqui também como um modo de fortalecer um movimento que na minha opinião, né, um movimento humanista do modo de ocupar a cidade, e que faz sentido que um psicanalista apoie, né? É isso.